Salve, amigos! Mais um super episódio do podcast Experts, o podcast de maior audiência aqui da Geração X. E hoje a gente tem um trabalho especial para fazer aqui, que é um convidado muito bacana, que é um amigo do Andrade, que veio diretamente importado de Santos para participar aqui com a gente. Sob patrocínio do Ibragesp e da Modus, Escola de Formação de Vigilantes. Beijão pro Lima, da Ibragesp. Beijão pro Magnão. Cleiton Magnão, ele gosta. Magnão, beijo para você também. Bom, diretamente de Santos, eu vou deixar o Zé Andrade fazer a apresentação. É com muita honra que a gente está com esse convidado aqui. E vamos bater um papo bem bacana sobre diversos assuntos que interessam a vocês. Manda bala, irmão. É isso aí, irmão. Pô, e você que é meu irmão. Esse cara também é meu irmão. Pronto, aí temos mais um. Estamos em casa. Estamos em casa. Então a família está pronta. Família Rogério pronta. Martins, que satisfação recebê-lo aqui no podcast dos Experts. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Puxa, essa situação é toda minha, assim, com o maior prazer que eu saí correndo de uma festa junina, como vocês podem ver. A caráter. A caráter, só faltou o chapéu, né? Não deu tempo nem de trocar a camisa. A festa junina dos Experts. Pois é, porque eu não podia faltar. Arraiá dos a Experts. esse convite tão especial feito por vocês. E é um maior prazer estar aqui para a gente bater papo, falar um pouco sobre gestão, pessoas, liderança, carreira, enfim. O que vocês quiserem trocar de ideia, estou aqui para aprender com vocês. É isso aí, será uma honra. A gente que aprende, porque quem senta aqui na frente é que é os experts que cuida da situação para a gente aprender. Porque a gente aqui é só mesmo um mero apresentador. Nós somos eternos aprendizes. Aprendizes. Somos todos. Mas eu queria abrir com o Rogério, falando a respeito de um tema que é muito bacana, que a gente vem conversando bastante nas nossas imersões, nos nossos masterclasses que a gente faz, e muito aqui no podcast, porque impacta muitas pessoas, Sim. que é o assunto mudança de trabalho, mudança de emprego, mudança de profissão, todo tipo de mudança que impacta naquela evolução profissional da pessoa, seja às vezes para o mal, porque ela está despreparada para aquela mudança e acha que está preparada. Sim. Eu queria que você começasse abordando para a gente hoje a tua experiência e como é que você enxerga todas essas mudanças profissionais que ocorrem na vida das pessoas e que podem trazer bons impactos e às vezes maus impactos. Como evitar, como fazer e qual a tua experiência nisso? Puxa, realmente é um tema que me atrai bastante, falar de mudança de carreira, mudança de profissão. Eu vivi isso na própria pele. Para quem não sabe, aliás, muitos não sabem, eu sou dentista de formação, né? Passei de agência de publicidade a CEO de plano de saúde. Para você ter ideia, já passei por várias coisas, mas não foi nada fácil essa trajetória, né? Eu tenho que dizer que, primeiro, para quem está nos escutando em casa e é jovem, está nessa dilema de escolher a própria profissão, né? Que hoje é muito pior do que na nossa época, né? Na nossa época você tinha poucas alternativas para escolher. Hoje, com o advento da inteligência artificial, de tudo que está mudando tão rapidamente, o desafio do jovem é muito pior. Até porque eles têm exemplos de pessoas muito bem-sucedidas que não fizeram faculdade. Não precisa nem muito longe, vamos falar do Steve Jobs, né, que não concluiu a faculdade e fundou, até bem pouco tempo atrás, a empresa mais valiosa do planeta. Então, a respeito de mudança de carreira, eu acho que tudo começa através de um impulso que pode ser definido por você ou pelo ambiente, né? Muitas vezes você pode perder o emprego e aquilo te colocar numa situação que você não escolheu. E outras vezes pode ser, como foi no meu caso, estar infeliz. Estar infeliz a ponto de que a infelicidade ela não te deixa ficar parado onde você está, né? Porque toda grande mudança ela vem de um momento de ruptura, quando a dor de ficar parado, ela é maior do que a dor de se mover, né? Então, foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu escolhi a faculdade de odontologia ainda na juventude, porque eu sempre gostei de gente, né? E eu achava que quando você gosta de gente, de pessoas, você quer ver o bem do próximo. Eu tive uma educação muito cristã, de muita filantropia. Minha mãe é professora de catecismo, meu pai nascido num berço evangélico e tal, então era uma família muito cristã, então fui educado dessa forma. E eu achava que eu tinha que fazer o bem através da saúde de alguma coisa. E encontrei na odontologia um caminho, porque eu sou uma pessoa que curto muito hobby,
manual. Então, eu fazia modelismo de carrinho, de avião, ferromodelismo. Então, eu sempre gostei de coisas muito minuciosas, detalhistas. E uma vez influenciado por um tio, ele falou, olha, tinha tios médicos e tios dentistas. Todos chegaram à conclusão que era melhor eu ir para odontologia. Assim. Todos esses detalhes, essas pequenas coisas que Exato. mexem, que é a micro-operação que se faz, né? Exatamente. Falava, puxa, você tem uma mão tão boa. E, de fato, eu comecei a fazer alguns testes de escultura, em cera e tal. Pô, eu acho que você tem que ir por aí. E eu fui feliz para odontologia. Quando eu cheguei na odontologia, e aí tem um ponto muito importante que eu acho que eu quero até usar um pouco dessa experiência para quem nos ouve, se tiver jovens nos escutando, porque para mim tem uma coisa muito interessante que aconteceu aí. Eu sou de Barretos, nascido em Barretos, né? E meu pai foi um cara muito disruptivo para a época. Ele falou, não, vocês vão estudar no melhor cursinho que tiver no Brasil. E na época era o Ângulo, aqui em São Paulo. O Ângulo tinha o Ângulo Tamandaré, o Ângulo Sergipe, e tinha o Etapa, aqui uma quadra daqui na Rua Frei Caneca. Sim. Né? E viemos, eu e minha irmã gêmea, para São Paulo, com 17 anos, né? E mais 2 primos. Eu e minha irmã fazíamos Etapa, esses 2 primos faziam Ângulo Sergipe, né? E aquilo foi um drama familiar, porque minha mãe, imagina, deixar 2 filhos com 17 anos morar em São Paulo, né? Naquela época, não falando de 1991. Longe né? da asa da mãe, né? Puxa vida. Sem celular, hein, gente? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, hein? Era ficha telefônica. Raiz. Quando funcionava, né? Quando funcionava. E aí, bom, enfim, foi um ano que eu aproveitei muito para me desenvolver como ser humano e muito pouco para estudar. E meu pai sabe dessa história. Estudei muito pouco, estudei só na reta final. Ainda assim, passei para as segundas fases de VUNESP, passei para a segunda fase de FUVEST, fui bem. E passei em 10º lugar na Faculdade de Odontologia de Barretos, né? Uma faculdade muito boa, formada por parte dos professores da USP de Ribeirão e parte por professores da Unesp de Araraquara, né? Uma faculdade que hoje deve estar na sua, sei lá, deve estar com 50ª turma por aí. Eu sou a 10ª turma, sou da 10ª turma. E aí voltei para Barretos. E aí fui tomado por uma depressão, que eu nem sabia que era depressão, né? Porque morei um ano fora, aquela vida solta, voltei a morar dentro da casa dos pais, o pai controlando o dinheiro, aquela coisa. E eu me lembro que eu fiquei muito mal na faculdade. E uma professora salvou minha vida. E eu tenho até uma palestra que eu faço, que chama Coragem para Mudar, que eu falo de mulheres que foram vitais nas minhas transições. E essa foi a primeira pessoa, que foi a Karen, uma professora de sociologia, que eu trocava muita ideia com ela, e ela sempre me via meio quieta. Ela falou, Rogério, por que você tá com um brilho no olho? O que acontece? Eu não estou feliz aqui. Eu quero voltar para São Paulo. Meus amigos estão fazendo publicidade, administração em São Paulo. Minha irmã ficou em São Paulo, não passou, ela ficou para fazer cursinho, entrou em Direito depois na PUC. Falei, quero voltar, minha turma está lá. E ela falou, não, faz o limão uma limonada, cara. Você é um cara muito sociável. Tá tendo aí um pessoal tão se juntando para fazer comissão de formatura. Bom, resumindo a história da Faculdade de Odontologia, eu virei presidente de comissão de formatura, presidente de diretório acadêmico, representante discente na congregação da escola. E a única coisa que eu nunca quis na vida, que era ser presidente da semana acadêmica, no 3º para o 4º ano, o reitor da faculdade me chamou e falou, vai ser você, cara. Porque a pessoa que está lá, eu acho que não vai performar e a gente quer você lá. E eu sei que a minha faculdade toda foi liderando pessoas. Inteira. Assim, montando times, montando estrutura, tentando deixar um legado. Né? Quando eu saí da faculdade, eu falei, mas como é que eu vou agora para dentro de uma sala cuidar de boca? E eu sei que por 8 anos eu insisti nesse caminho. Eu sentia que tinha algo que faltava muito na minha vida e foi uma luta, até tomar a decisão, falar, olha, chega, não é mais isso, mesmo sendo bem sucedido, tinha uma clientela, eu cheguei a ter vários consultórios dentro de empresas de ônibus, assim, com contrato com mesmas empresas e tal, faturava um bom dinheiro, chegou uma hora e falei, não é isso. Eu preciso ir para um outro caminho. E aí fui fazer, então, através da segunda grande mulher que me ajudou, uma coach. Estou falando de 2004, isso. Uma coach que ela tinha sido diretora de RH do Citibank, ela estava saindo da área do RH, começando essa jornada de coach, né, que estava no início disso, muito séria, muito profissional. E eu, uma visão muito sempre empreendedora,
eu queria fazer um monte de coisa. Eu queria montar uma padaria, eu queria fazer construção civil. Cara, minha mulher falou assim, minha mulher não sei como ela não se separou de mim nessa época. Todo dia eu ia pro Sebrae e voltava com um caderninho com uma ideia nova. Eu vou só interromper rapidinho para só dizer o seguinte. Ele não queria ir para a área de segurança. Eu já estou conformado com isso. Pois é. Já estou conformado. Segurança não. Pode seguir, por favor. E eu sei que eu Rogério. no Sebrae eu voltava com uma ideia. E posso, bem na verdade, boas ideias que eu tive lá depois viraram ideias verdadeiras. Por exemplo, o rap, de buscar qualquer coisa. Naquela época, eu lembro que eu tive um insight que era o seguinte, eu era recém-casado, né? Eu era um dos primeiros da turma que casou, que tinha um apartamentozinho mais ou menos legal. Então a galera ia para casa. Aí eu, o que eu levo? Ah, leva cerveja, traz não sei o quê, pá. Nunca ninguém levava uma sobremesa. Eu falei, caramba, não tem um lugar para pedir um sorvete, que alguém traga um pote de sorvete pra gente não ter que sair? E toda vez eu falei, poxa, eu vou criar um negócio que tem sorvete delivery. Não existia. Não existia nada do que a gente tem hoje, né? Enfim, eu sei que, que essa professora, que essa coach, então, falou assim, para, cara, você tá maluco? Você é dentista. Como é que você vai montar uma empresa de reforma de casa, de construção civil, se você não é engenheiro, você não é arquiteto? Como é que você vai ser dono de qualquer uma coisa dessa se você não é administrador? Então, assim, pé no chão, amiguinho. Ela me conduziu e falou, você vai fazer um curso em administração na área da saúde, para você ir saindo da área da saúde, entendeu? Então, fiz pós em administração hospitalar, né? Fiz uma pós, e aí começou esse processo que durou aí ao longo da minha carreira toda de transição, de aceitando outros desafios. Mas eu acho que a grande lição, e por isso que falar disso me encanta muito, é que eu acho que hoje, mais do que naquela época, as pessoas estão muito em busca de serem felizes. Sim. Né? Naquela época, nós, da geração X, a gente ainda é muito desenhado pelos nossos pais do que a gente deveria fazer. Né? Da formação clássica, vai ser dentista, vai ser médico, vai ser engenheiro, para ter uma casa, para ter um carro, para estudar seus filhos. É aquele padrão clássico que hoje não existe mais. Tradicional. E deu certo para um monte de gente e deveria continuar. E né? tá tudo bem. Certo, né? E tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer, e hoje, apesar da gente criticar tanto a nova geração, e eu acho que tem muito parte da culpa da nossa geração, que soltou demais as rédeas, né? Eu acho que o desafio deles hoje é muito maior para escolher uma profissão. Puxa vida, com a quantidade de opção, né? E você vendo um youtuber milionário, uma pessoa que às vezes não estudou nada, um luva de pedreiro, sem nenhum demérito ao talento natural que ele tem para jogar futebol e se comunicar, porque ele é um grande comunicador. Né? Mas é um menino que não estudou, né? Que foi lá foi acompanhar a entrega de bola de ouro de jogador, convidado por grandes estrelas. Então, esses são os exemplos que os nossos filhos veem hoje na internet. Eles podem perguntar para você, para quê? Exatamente. Estudar para quê, né? Se aquele cara ali não estudou nada, está num carrão com a corrente de ouro pendurada, é complicado. É isso. Mas aí quando a gente vê um pouco dessa tua trajetória, Rogério, né, e você fala dessa questão, dessa aptidão de gostar de gente, de querer cuidar de gente de alguma forma e ter ido buscar na odontologia, né, esse caminho de prestar essa tua benemerência, né, esse teu atendimento às pessoas, não é surpresa para mim ver hoje você falando tão bem, com tanta desenvoltura, e de uma forma tão genuína, que eu falo que às vezes as pessoas precisam ter isso, né? Esse brilho no olho quando se trata de algum assunto. E a gente vê esse brilho, né? A gente, é latente isso, quando você fala de liderança. Porque eu também entendo que liderança é uma forma de cuidar das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho de como tem sido essa tua caminhada em torno da liderança. Sim. Eu sofro hoje com uma situação que aconteceu naturalmente, eu não planejei, né? Então, quando essa coach me assessorou, eu fui fazer a pós em administração hospitalar, eu conheci um dentista, eu fazia implante nessa época, né? Eu fazia cirurgia, fazia uma série de coisas. Tinha um consultório particular aqui na rua Itapicuru, em Perdizes, morava ali, e eu atuava lá, tinha minha clientela. Os consultórios em empresas de ônibus, por uma questão que não dependeu de nós, foram todos fechados, por uma questão setorial. Os empresários do setor, que eram a família Constantino, que investiu na Gol, naquela época eles saíram do setor de ônibus, tiveram um problema com a prefeitura da época, que era da Marta Suplicy, e as empresas deles foram fechadas da noite para o dia. E eu perdi todos os consultórios. Eram 4 consultórios,
faturando, que assim, um dia eu cheguei para trabalhar, a porta estava fechada, lacrada, né? E foi um drama. Então, tive que voltar para o consultório particular, que foi quando eu tomei a decisão. Falei, olha, eu não quero ser dentista de novo, né? Então, quando eu fui fazer essa pós em administração hospitalar, eu tinha conhecido um professor que estava desenvolvendo um polímero para enxerto ósseo à base de óleo de mamona. Esse negócio é uma judiação que foi feito com ele, porque a patente dele foi comprada pela indústria americana de titânio e matou o produto no Brasil. É um produto biocompatível, sustentável. Imagina o que é você produzir algo que recupera osso baseado numa planta, né? Mamona, que é mato. E, infelizmente, isso não existe mais. É uma coisa que eu até tentei reativar, mas naquela época a ideia qual era? Entrar em ambiente hospitalar, oferecendo isso junto com um sócio. Então, comecei, dentro da administração hospitalar, pensar em um caminho de empreendedorismo nessa direção. E aí, nesse caminho, surgiu um amigo, né, do meu pai, médico, que me ofereceu trabalho num plano de saúde em Vinhedo, que ele tinha comprado, uma opção de ser dono daquele plano, que estava em intervenção pela Agência Nacional de Saúde. Então, uns sócios médicos se juntaram para tentar resgatar aquele plano. E tinha lá um diretor, e ele queria alguém da confiança dele para cuidar da área comercial. Então, foi meu primeiro emprego, né, não mais como dentista, gerente comercial e de marketing de um plano de saúde em recuperação. Desafio gigante. Primeiro porque a gente tinha uma meta de venda que não podia cair, porque estava dentro de um plano de recuperação na Agência Nacional de Saúde. Tinha que cumprir aquele plano. Eu nunca tinha visto um plano de saúde na vida. Não sabia o que era um plano de saúde, né? Recebeu só as orientações e falou, e agora? Vai lá porque a gente confia em você. Né? Eu confio em você, preciso de um cara da minha confiança lá. Eu sei que você é um... E eu preciso de alguém da área da saúde porque os médicos estão sem receber há meses. Você vai ter que ir junto com o diretor financeiro visitar os caras, falar de confiança, de credibilidade e tal, e tal, e tal. E você vai ter que tocar a área de vendas e a área de marketing. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Assim, eu dormia e acordava estudando para tentar recuperar o conhecimento que eu não tinha, né? E eu não fui nada bem recebido nessa empresa quando eu cheguei, pelo diretor que estava lá, né? Uhum. Que é um cara que foi meu amigão, assim, a gente virou muito amigo. Trabalhamos depois junto em outras empresas, né? Quando eu cheguei lá, eu me lembro que assim, ó, vai de terno, porque o diretor só usa terno e gravata. Isso lá em Vinhedo. Cheguei de terno eu tinha um carro bom na época, né? Ainda cheguei lá, parei o carro, estacionei do lado do carro dele, que é um carro muito mais simples que o meu na época. Cheguei lá, ele falou assim, você que é o fulano? E ele chamava Rogério também. Você que é o fulano que o Dr. Júlio mandou aqui? Eu falei assim, sou eu mesmo, assim. O que você sabe de plano de saúde? Na medalhinha já logo. Eu peguei e falei assim, basicamente nada. Né? Eu sou dentista, papapá, nanã. Eu estava montando essa distribuidora de enxerto ósseo com aquele sócio, o negócio estava meio que como se fosse uma startup, né? Uhum. Aí ele pegou, fez uma sabatina ali, cara. O cara me destruiu em 2 minutos, né? Aí ele falou, com todo o perdão da palavra, gente, assim, puta que pariu. Eu pedi um cara fudido, me mandaram um playboy aqui. Foi assim que eu fui recebido por esse cara. Virou meu amigo depois, porque ele viu que eu estava lá para trabalhar muito, ele me deu subsídios. Você foi para resolver. Fui para resolver. Eu entrei em várias bolas divididas, assim, duplei com esse cara, e muitas vezes... Assim, a gente formou uma baita dupla, porque ele é um cara totalmente analítico, muito pouco gestão de pessoas. As pessoas sofriam muito na mão dele. E eu temperava essa questão toda com ele lá. Tem um caso muito curioso disso. Eu montei meu time, né? Nunca tinha... Eu já cheguei gerente, né? Porque eu era dono de uma operação odontológica, bem da verdade, que eu tinha dentistas que trabalhavam para mim. Né, aquela estrutura foi desmantelada, voltei a ser dentista, dali virei gerente comercial e de marketing. Tanto comercial quanto marketing, na pós, eu já tinha navegado bastante sobre os dois temas. A minha monografia era de marketing. Eu queria me aprofundar em marketing. A área que eu mais gosto é a comunicação. Eu falei, opa, aqui eu vou bem, eu tenho certeza que eu vou bem. E ali começou para liderar uma equipe de 7 pessoas, que eu fui estruturando uma equipe de vendas interna, né? E aquilo começou a performar bem, porque eu inspirava as pessoas, que eu acho que é algo que um líder, primeiro, ele precisa inspirar, e mesmo não tendo o conhecimento, que eu não tinha nenhum conhecimento, as pessoas lideradas por mim, elas tinham o conhecimento que eu não tinha. E elas estavam seguindo as minhas orientações, porque a gente estava olhando um objetivo, né? Então, lá nesse plano de saúde, que se chamava VIMED,
A gente fez esse trabalho e com esse cara que me recebeu com pedras, depois viramos grandes amigos, a ponto de eu corrigi-lo muitas vezes e ele aceitar minhas correções. Aconteceu um fato curioso que eu conto, que é muito engraçado. Adoramos esses causos. Um fato curioso, que eu vou até mandar o link para ele assistir, porque ele fala, pô, toda vez você fala isso? Falo. Que é o seguinte, a gente tinha um único hospital que atendia o plano de saúde. Então, Vinhedo tem uma Santa Casa, até hoje. É o único hospital que tem lá, que atende o SUS e os planos privados. Valinhos tem outra, Santa Casa, mesma coisa. Hospitais pequenos e tal, com as suas limitações. Mas eram os únicos hospitais que nos atendiam. E ele teve uma briga com o diretor administrativo da Santa Casa de Vinhedo. Teve uma questão de pagamento, falou, não vou pagar, e ele peitou, ele era um cara de São Paulo, acostumado a grandes planos de saúde, aquele que o plano dita a norma, chegou na cidade interiorana, onde todo mundo se conhece, eu sou um caipira de Barretos, usava toda a minha habilidade com os médicos, com o prefeito, aquela coisa que ele odiava fazer, então eu era o cara do relacionamento, né? Eu sei que numa briga, ele brigou com o diretor, chegou uma carta de descredenciamento do hospital, suspendendo o atendimento do plano. Me ligou o doutor Júlio, que era um dos donos, falou assim, Rogerinho, que era o Rogerão e o Rogerinho. Ele era um cara grande. Era a dupla, né? Era a dupla. Falei, pelo amor de Deus, vai no hospital falar com o Washington, que era o diretor. Reverte isso. Só você para reverter. Fui, conversei, e eu estava fazendo um trabalho na pós de administração hospitalar, que eu estava usando todo o material que ele tinha me cedido do hospital. Estava usando o hospital como um case para um seminário, né? Então, estava muito próximo dele. Falei, pelo amor de Deus, cara, não faça isso por conta dele, você não está prejudicando ele. Você está prejudicando os usuários do plano de saúde, né? São pessoas que dependem, idosos que podem ter um AVC e ficar sem atendimento e falecer por conta da sua decisão, né? Você tem que ter mais visão do que ele, né? E eu me comprometo a resolver esse problema. Não vira uma coisinha ali, né? Não pode ser essa picuinha, né? Sim. Pelo amor, estamos falando de saúde, de vida. Ele falou, já tem toda a razão. Aí ele falou, estou cancelando a suspensão, pode voltar lá. Liguei pro doutor Júlio, que era meu, olha, reverti. Ele falou assim, ele falou, então chegando no escritório, passa o telefone pro Profit, que era o Rogério Profit. Passei o telefone e falou assim, ô Profit, é o seguinte, você não manda uma carta para Santa Casa sem o Rogerinho revisar o texto antes. O mundo dá voltas, né? O mundo capota. Eu acho que a pós-graduação dele foi em cima desse case, porque realmente é para cutucar a onça com a vara curta, como dizia antigamente no interior, né? Eu acho muito legal essa experiência, isso me mostra que dentro da formação, você falou de formação e etc., e a gente acredita muito sempre na formação. Sem dúvida. Na acadêmica. Porém, você também está me dizendo que aquilo que você busca lateralmente, como competências interpessoais suas, como você fortalece isso, talvez fazendo, como a gente fala, o aprendizado ao longo da vida, a gente gosta muito de falar disso, porque a gente aprende muita coisa. Eu estudei engenharia, eu entrei em Barretos, mas não fui lá cursar, tá? É mesmo? Olha. Senão eu ia te conhecer lá. Eu fiz aqui em São Paulo. Só que aí eu entendo que eu estudei, mas não aplico nada. Eu não sei nada. Eu estudei marketing também, não sei nada. O que eu sei hoje é esse aprendizado do dia a dia que a gente aprende, estando aqui no podcast, estando com as pessoas, ouvindo os especialistas, né? Então eu queria que você me dissesse isso, como a tua equipe tinha uma formação, você conhecia dentistas, mas você deve ter preparado, deve ter liderado para que todos ganhassem outras competências para que pudessem desempenhar. Porque você estava, na minha opinião, com o revólver na nuca, né? Alguém estava ali dizendo, Rogerinho, ou dá certo ou dá certo, Rogerinho. É isso aí, não tinha a segunda chance. Como é que você fez isso com a equipe? Porque eu imagino que você tem uma equipe formada e você tem que trazer novas competências para essa equipe. Fala desse desafio. Eu acho que o desafio principal quando você tem uma equipe, e não foi a primeira vez, nem foi a última, que eu liderei uma equipe que tinha um conhecimento do negócio maior do que eu. Isso sempre aconteceu na minha vida, né? E eu chamei essa equipe, eu fazia reuniões semanais. Eu apostei, uma coisa que eu aposto até hoje, quando eu montei essa equipe, me apresentaram uma senhora, ela era uma senhora aposentada, ela trabalhava vendendo em Vinhedo uma revistinha, daquelas que tem milhões de anunciantes, sabe? Muito comum no interior. E ela ganhava um bom dinheiro com aquela revistinha, me apresentaram ela. E eu estava lá montando, estruturando aquele time, e ela conhecia a cidade inteira, né? Marlene. Faz muito tempo que eu não falo com ela. E eu era uma mãe, assim, ela tinha idade para ser minha mãe, né? E eu, menino de 30 e poucos anos ali,
Aí me apresentaram, rolou uma empatia muito grande. Aí falou assim, você vai liderar a área comercial da venda? Eu falei, vou e tal. Falei, olha, eu sou bom vendedor, não sei o quê. Eu falei, quer trabalhar comigo? Já trabalhou com plano de saúde? Eu falei assim, não. Eu falei, então nós vamos fazer o treinamento juntos. Entendeu? Contratei ela, contratei mais umas 4 meninas que ficaram sob supervisão dela, né? Ela era a pessoa mais velha. E nós passamos por um treinamento, porque plano de saúde não tem muito segredo. É legislação pura, clássica. Né? O plano havia sofrido uma regulamentação em 1998, então existiam os planos regulamentados e não regulamentados, que era o caso dessa operadora na época. Ela sofria muito com os planos não regulamentados, que concediam um monte de benefícios que davam um prejuízo enorme para a operadora. Então a gente tinha uma missão que era converter esses planos não regulamentados em planos regulamentados, oferecendo alguns benefícios. O plano regulamentado é um contrato padrão até hoje, que qualquer operadora para um plano pessoa física tem que dar as mesmas coisas. Está no rol de procedimento. Então você contratou um plano, você tem que preencher uma ficha de doença pré-existente. Isso existe desde 98 e é assim até hoje. Só mudou a forma que agora é digital. É commodity mesmo o negócio, né? É totalmente commodity. Então assim, ficou um mês treinando aquilo, acabou. Aí agora é venda, né? Então, juntei esse pessoal, treinei esse pessoal. A gente tinha uns objetivos muito complicados para atingir em termos de venda, mas o primeiro deles era não perder cliente. Então, não existia na empresa uma coisa que era uma pessoa responsável por um time ou por uma estrutura de pós-venda. Então, eu falei, olha, eu vou pegar da minha equipe uma pessoa e vou colocar para ser pós-venda, que ela vai visitar as empresas. 70% dos clientes eram PJ na região. Aquele cinturão de Vinhedo, Valinhos, tem muita empresa. Tem muita empresa. Jundiaí, Louveira. Então, a gente tinha que cuidar disso. Então, eu acho que o que eu uso desde aquela época até hoje é selecionar as pessoas pelos soft skills. O que se fala tanto hoje, eu sempre pratiquei de um jeito intuitivo. Eu não tinha o conhecimento. Você não achava que ia ser assim, Eu né? não achava. Mas foi. Foi. Eu tenho a sorte, assim, dada por Deus, de ter nascido com as competências de um líder. Eu nasci. Ninguém me ensinou a ser líder. Eu nasci com isso. Dá para ensinar? Dá para ensinar. Para você que está em casa, dá para treinar? Dá. Mas você sente essa característica, né? É você natural. foi, né? Natural, né? Desde a faculdade, né? Com os desafios que foram me entregando de, não quero isso. Não, você vai ser o líder disso. Eu nunca pedi para ser presidente de comissão de formatura. De nada. Por algum motivo, eu cheguei naquela posição porque alguém me colocou lá. De novo, cheguei nessa posição porque alguém me colocou lá. Chegando lá, falei, como é que eu faço para contaminar positivamente essas pessoas? Isso. Através de exemplo. Precisa varrer o chão? A gente varre junto. Precisa dirigir o carro? Vamos junto. Dando exemplos de valores que são valores que movem um negócio. Então, assim, a Marlene, quando eu escolhi a Marlene, ela tinha uma coisa que, para mim, é o principal atributo numa pessoa. Ela tinha humildade. Humildade de uma senhora para aprender. Mas ela tinha uma experiência que eu não tinha. Ela conhecia a cidade inteira e as pessoas respeitavam ela. Então, ela... com a humildade dela, ela contaminou toda uma equipe de jovens, né? Então, o soft skill que a gente fala tanto hoje, a empatia que a gente fala tanto hoje nos líderes, era algo que a minha formação, minha educação me deu, ou a minha natureza me deu, e que eu sempre utilizei e utilizo até hoje, né? E o que acontece? Essa humildade, essa empatia de deixar a pessoa cometer os erros, porque ela vai errar. Deixa, porque isso você vai dando autonomia para o teu liderado. E é um aprendizado daquele erro e da rapidez para corrigi-lo. Exatamente. Se você não deixa o liderado errar, ele nunca vai aprender, ele nunca vai se desenvolver e ele nunca vai poder te suceder. Porque o processo ele tem que ser contínuo de crescimento. Eu era gerente. Óbvio que um dia eu queria ser diretor. Para eu ser diretor, eu tinha que treinar uma gerente. Possivelmente seria ela, já estava na linha. Você não podia ter medo de que ela ultrapassasse você tinha que fazer o contrário. Aliás, durante a entrevista toda aqui, ele está dizendo isso, Sim. Que ele tinha gente que sabia mais do que ele. Então, você Perfeito. mostrou que a liderança tem que saber botar as pessoas certas nos lugares certos. É isso, não é isso? É isso, Zé. Te digo mais. Eu nunca tive medo de expor isso em público. Tinha gente que falava assim, mas você é louco. Eu, quando cheguei, em todas as... Eu passei isso, para mim, eu posso dizer para vocês com muita... humildade e honestidade, que foi muito duro para mim. Eu sofri muito, assim, não foi fácil. Olhando hoje para trás, parece fácil. Mas é amedrontador você chegar numa empresa que alguém te recebe como eu fui recebido. Por um cara tão duro. Fala assim, pô, chegou um playboy que não sabe nada. Então, assim, eu ia dormir e acordar com aquele desafio, com a arma no pescoço, como você falou.
Então, assim, era uma pressão danada. Correndo atrás do conhecimento, fazendo pós em administração hospitalar, eu emendei um MBA em gestão de plano de saúde junto com a pós. Assim, falei, eu preciso correr atrás disso aí, desse conhecimento, né? Então, foi um período que eu me exigi muito, estudei muito. Voltei muitas vezes dirigindo o carro de Vinhedo sozinho, chorando, cara. Assim, não é simples. Fala, pô, será que eu vou dar conta dessa pressão, né? Muita pressão, né? E aquilo passa. Porque se você não tem a coragem também de enfrentar esse medo, você não cresce. De determinação. Você não cresce. verdade. Entendeu? Enfrentar o medo de frente faz você crescer. Sim. Né? Vence. E aí depois, as outras etapas da minha carreira, não sei por que o universo conspirou para que acontecesse dessa forma, sempre foi me colocar em posições que eu chegava num lugar que eu não sabia nada daquilo, mas eu sabia de liderar pessoas. Esse é o meu grande talento. Né? Chega lá, eu não conheço o business, então eu tenho que me matar para correr atrás do conhecimento e confiar plenamente na equipe que eu monto. Plenamente. Então, isso cria uma dependência dos liderados com o líder e do líder com os liderados, que é muito positiva. Cruzamento de energia, né? Muito importante. Tem uma passagem do Cortella que ele fala sobre isso, ele dá nome para isso. Sim, sim. Né? Humildade intelectual. Isso falta a muitos líderes, né? E tem uma outra frase que eu li em algum momento, não me recordo agora onde, que falava que um líder ele não tem que ter medo de ser ultrapassado. Sim. Ele tem que ter medo de ficar ultrapassado. É sutil na linguagem portuguesa esta frase que eu disse. Mas é sutil a diferença. Mas é muito Mas profundo. faz toda a diferença, né? E eu falo isso para os meus filhos sempre, né? Eu nunca fui o cara mais inteligente, eu nunca fui o cara que tive as melhores formações, as melhores escolas, né? O cara mais forte quando militar, Sim, né? sim. Mas eu sempre tive um grande diferencial, que era ter essa humildade de aprender e, principalmente, um excelente relacionamento interpessoal, que é o que você fala. Isso é sensacional. Né? Quando a gente olha para aquela metodologia que eu falei para você, que meu irmão está cansado de me ouvir, do crer. Já decorei. Do crer com força, né? Que toda liderança ela tem que, servir, ela tem que cuidar, mas principalmente ela tem que crer, Sim. que é ter uma boa comunicação, Sim. que foi o que você falou, você é um excelente comunicador. Sim. Mas tem que ter um bom relacionamento interpessoal, Sim. tem que ter empatia. Empatia é tudo, né? Respeito e reconhecimento. Sim. Esses são os meus queridinhos, os meus soft skills queridinhos. As habilidades comportamentais são as minhas queridinhas. Talvez o relacionamento interpessoal ainda seja a minha preferida. Sim. Mas eu queria ouvir de ti, Rogério. Sim. Para ser um líder engajador, que desperte esse senso de pertencimento na sua equipe, qual é a tua preferida? Qual é a tua habilidade comportamental preferida? Uma só é difícil, hein? Olha, eu acho... Não, eu quero apertar ele. Eu acho que uma só é muito difícil, mas a empatia, para mim, ela carrega quase todas as outras. Se você não for um ser empático, dificilmente você vai ser alguém que reconhece o próximo. Perfeito. Porque o reconhecimento, para mim, ele está ali também num topo. Reconhecer o esforço de uma pessoa, que ela também está sofrendo, ela tem as dores dela, ela está correndo atrás para te mostrar o resultado do trabalho dela, para te agradar. E se você não reconhece, é porque você também não tem empatia nenhuma. Né? Então, para mim, a empatia é a mãe de todas essas. Sim, né? sim. O fato de ser um bom comunicador, né, que é a primeira letra da sua criação aí, eu acho que ela talvez seja uma das principais também, mas você pode não ter um líder tão bom comunicador, mas se ele tiver todo o resto, ele consegue entregar também as mesmas coisas. Né? Perfeito. A comunicação boa, eu acho que ela favorece muito mais ao líder do que propriamente aos liderados. Facilita o trabalho do líder. Quando você é um bom comunicador, facilita o teu trabalho, você não tem retrabalho. Quando você pega algo complexo, que eu gosto muito do Clóvis de Barros, o filósofo, né, que você vê que é um cara que ele é movido por um propósito que é dele, que é facilitar o que é difícil entender. Né? Ele sempre fala isso nas palestras dele. Ele fala que, né, ele conta aquela história que a primeira vez que ele subiu no palco em Ribeirão Preto, né, que ele era um menino, aquela história de chorar, de dar risada, né, falando que começou a contar a história do petróleo, que inventou um monte de coisa. E o que acontece? Ali ele percebeu que como mesmo ele fala, o tesão da vida dele
é facilitar o entendimento do outro. Então, a comunicação do ponto de vista do líder é exatamente falar assim, olha, eu quero sair daqui, ir para ali, e para chegar naquele ponto lá, nós vamos fazer isso, isso, isso. Beleza? É isso, chefe? É isso. Mas simples assim, simples assim. Então, acho que a comunicação do líder está muito ligada ao fato de tornar fácil o entendimento do que precisa se fazer e o como também, né? Ensinar o como. Sim. Mas eu confesso que esse processo todo, como eu falei, eu reforço, porque pode parecer fácil, mas não é, né? A gente com certeza sabe que tem alguém assistindo a gente agora que está tendo dificuldade no trabalho, com um líder ou com um chefe, que não tem nada disso que a gente está falando aqui, né? E que está lá na posição de comando ainda, porque dá um resultado financeiro alto, né? E a organização, com toda aquela história de comunicação interna que é vital, o mobile pendurado no teto fala uma coisa e na prática é outra. Né? Então a gente sabe que ter a sorte de ter bons líderes não é uma prática geral. Você deu um dado no dia que você foi no meu programa, um dado estatístico de que 70% das pessoas não estão felizes com os seus líderes. Algo em torno entre 70% e 80%. Não estão felizes. Como a esmagadora maioria não está feliz com o trabalho que está executando hoje, né? Que é um outro dado também recente, né? Mais de 80% está infeliz desempenhando a função que desempenha hoje. Você imagina no rendimento da pessoa, na satisfação dele estar lá, de buscar resultado e atingir metas, o que isso significa, que impacto é esse? Pois é, você imagina você ser líder. Olha, se 70% não gosta do líder e se mais de 80% está infeliz, olha o Temos ambiente uma massa organizacional que a gente tem hoje para se viver no mundo. E talvez isso explique tanta coisa, né? Mas voltando um pouco lá atrás, né, a respeito dos soft skills e do que tentar tirar da equipe, isso foi uma tônica que eu levei para todos os lugares que eu fui. Quando a Operação Plano de Saúde ela se extinguiu, e ela se extinguiu por um motivo muito claro, existia uma necessidade de investimento muito alto para reverter a situação dessa operadora. Mas existia também um desconhecimento dos investidores de qual era a dívida fiscal que essa operadora tinha. Quando se tomou conhecimento que a dívida fiscal era gigante, a opção de compra, eles desistiram e saíram do negócio. Devolveram essa operação para os antigos donos que estavam tentando resgatar. E eu me lembro que aí as coisas foram sendo desmanteladas, né? A operadora faliu, né? Ela seguiu um caminho de fechar e vender a carteira, né? Mas eu fiquei lá mais um período na mão dos outros donos, né? E aí isso vai levar para um outro skill que eu acho muito importante no meu caso, que eu tenho certeza que muita gente tem ele em casa também. Eu fiquei nessa estrutura, os antigos donos assumiram. Eu me lembro que um, inclusive, era prefeito, não vou citar, porque inclusive é falecido, prefeito da região, fundador do PSDB, um cara difícil, enérgico, duro. E ele assumiu de volta. A primeira coisa que ele fez foi mandar o Rogerão embora. Eles não se bicavam, né? Eram caras muito duros. E eu, com muita habilidade de relacionamento, sempre gostei muito de política, era afiliado ao PSDB, de alguma maneira, achei uma maneira de me conectar com esse cara que era muito difícil. E na hora dele desmontar a estrutura, ele falou, o Rogerinho pode ficar, você não me incomoda. Pode ficar. Olha a soft skill bacana, não me incomoda. Não me incomoda. E era um cara que ele fumava um cachimbo, sentava na sala, ele estava com o pé em cima da mesa. A gente apelidou ele de Senhorzinho Malta. Lembra? Ele chegava pisando no lugar pela batida do pé, o pessoal já tinha medo. O pessoal já tinha medo. O homem chegou. Ele chegava, no fundo, era um cara que tinha um grande coração, mas ele tinha uma casca muito dura que ele tentava manter aquela imagem, né? Bom, resumo. Fiquei. O Rogerinho pode ficar. Rogerinho, mas você gasta muito dinheiro com publicidade. Para tudo. E esse time de 7 pessoas também manda embora 5, fica só 2. Falei, doutor, era médico, né? Pô, doutor, assim não dá. Então, você não acredita no trabalho que eu estou fazendo. Não, vocês gastam muito dinheiro. Bom, em resumo, fiquei mais 20 dias e me pedi demissão. Falei, olha, eu lembro que eu liguei pro meu pai, né? Meu pai estava felizão. Pô, o Rogério conseguiu migrar, sair da odontologia, negócio difícil, tá indo bem, tá performando bem. Liguei pro meu pai lá em Barretos. Falei, pai, é o seguinte, estou saindo aqui. Ele falou, não, meu filho. Meu pai, 32 anos de CPFL, aposentado na CPFL, Energia, baita funcionário, aquele cara que não falta, que não atrasa. Ele falou, não, meu filho, mas você não pode pedir demissão sem ter outro negócio. Eu falei, não, pai, não fico não. Não tenho medo, não. Ele falou, não, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Não tinha filho ainda, né? Ele
falou, não, faz isso não. Eu falei, pai, estou saindo. Se os meus valores não estão alinhados, nada difícil, né? me segura. Nada me segura. Chamei lá o médico, o doutor lá, falei, doutor, infelizmente estou me desligando. Não sei o que, pô, fica aí. Não dá, doutor. Você desmontou meu time, eu vou fazer o que aqui? Você não acredita no que eu estou fazendo, então também não acredito no futuro do negócio. Não, obrigado, então, fui embora. Fui embora. Uma semana depois, um amigo meu, advogado, estava começando a namorar uma amiga da minha esposa. Ele advogava para um laboratório aqui em São Paulo, chamava-se Alamo Diagnósticos. Tinha várias unidades e tal. Ele falou, pô, Rogério, estamos precisando de um diretor comercial lá e de marketing. E eu vou te indicar lá, cara, vai lá. Fui. Cheguei no laboratório, fiz entrevista com os sócios, eram médicos. Eu estava sendo muito bem recomendado pelo advogado, eles tinham uma confiança plena no advogado, então eu já cheguei. Chegou chegando já. Cheguei né? com pós em administração hospitalar, MBA em gestão de plano de saúde, tudo fresco, saindo de um plano de saúde. Então, assim, estava um caminho sendo construído no setor de saúde, muito bem construído ali, né? Aí me contrataram, falaram, olha, a gente já quer que você faça uma consultoria aqui, você está fresco aqui com essas pós e tal, vê tudo que não está funcionando aqui. Aí vi tudo que não estava funcionando e achei a causa. Era um diretor. Tinha nome e sobrenome. Sim, era um diretor, né? E eles não Já estavam... vimos muito essa história assim, né? Nossa, a gente sabe que o problema está no topo, nunca está lá para baixo, né? O problema está aqui em cima, né? Não adianta. É o técnico do time de futebol, é a diretoria do time de futebol, o jogador está lá para fazer o trabalho dele. Exato. Se você contratou errado, pagou errado, o problema é de que é a diretoria, Partiu não é do de jogador. cima. É o topo, né? Então eu cheguei e falei, olha, esse cara está aí e tal, a empresa não está dando resultado, mas o problema é a liderança. Visitei todas as unidades. Fiz entrevista com as pessoas. Falei, esse cara... Consultor mesmo, né? Trabalhou de Consultor consultor mesmo. Foi um trabalho de consultoria não tão formatada como a gente entende hoje, Uhum. porque eu nem tinha experiência para fazer isso, mas fiz. Depois de 1 mês e pouco de análise, falei, olha, pô, mas você tem alguém para indicar? Falei, tenho. O cara é um remédio amargo, mas ele tira a empresa da UTI. Quem? Rogerião. Mas eu só quero saber a pergunta Como que é não que quer foi o primeiro calar, dia do Rogério? Vem cá, você sabe o que, Ei. playboy velho, né? Ei, fera, vem aqui, fera. Senta aqui. Vamos conversar. É divertido. Ele já demais. era meu amigo, assim, É divertido, ele passou por um divertido. drama muito pesado na época, ele tinha se separado, a esposa tinha acabado de falecer de câncer, a ex-esposa teve que assumir as filhas todas pequenas, foi um drama, eu acompanhei, então a gente ficou próximo, eu falei, olha, ele é um cara duro, não, mas a gente precisa disso mesmo, mas assim, ele resolve, Sim. veio para ser meu chefe de novo, porque ele era o controller, né? Entendi. Eu era o gerente comercial e marketing, e aí beleza. A gente já tinha formado uma dupla ali, e montei meu time comercial, assumi, de novo, estruturas que eu não sabia como funcionavam. Então tinha lá um rapaz que era coordenador de PCMSO, exames admissionais, toda essa parte laboratorial que se faz, tinha uma pessoa responsável, que era tipo, eu me lembro, ele devia ter uns 15 anos mais velho que eu, fazia só aquilo. Ambicionava muito ser gerente. Cheguei lá para ser chefe do cara, um cara mais jovem e que nem sabia. Eu entendo a situação, né? Aí assumi também a área comercial, né, do laboratório e a comunicação, que tinha uma pessoa que já estava lá. Então foi assim, muito difícil chegar nesse cenário, né? E tentei absorver ao máximo a equipe que lá estava. E assim foi, não desliguei ninguém. Só uma pessoa que estava no comercial que se sentiu incomodada e ela mesma pediu para sair. Assumi aquilo e, de novo, juntei todo mundo. Falei, olha, gente, assim, eu não entendo do jeito que vocês entendem, só que eu sei produzir resultado. Eu sei fazer uma equipe funcionar. Então, assim, eles tinham criado um cartão, que era um cartão de... É um cartão de como esses cartões de benefício, para quem não tem plano. Então, a pessoa não tem plano, chega lá, paga R$20, você faz um hemograma, R$150 você faz um ultrassom. Bastava comprar o cartão Alamo, para ter um benefício. Para ter um benefício. Então, esse cartão era uma das coisas que ele queria que eu utilizasse a minha experiência como plano de saúde. Sim. Para fazer aquela carteira de cartão Alamo crescer, e nós fizemos, né? E aí liderei essa equipe, mas de novo, aquele desafio de correr atrás de um conhecimento. Começar do zero. Poxa, agora que eu já estava craque em plano de saúde, eu tenho que Tava entender de laboratório, bom, né? de Tava diagnóstico. quase bom já, né? Pois é. Então, mas assim, o mais importante disso tudo é carregar as experiências, que para mim, uma das grandes mensagens da mudança de carreira.
nada se perde. Nada se perde, e isso me leva para a minha próxima etapa, que eu quero contar essa história, que para mim ela é uma das histórias mais imperdíveis da minha carreira. Eu conto ela nessa palestrinha que eu faço, que é o seguinte: terminou o processo Alamo, 2 anos e meio de Alamo. Alamo dependia umbilicalmente de uma operadora de plano de saúde em São Paulo que quebrou, né? 70% do faturamento do Alamo dependia dessa operadora. Antes disso acontecer, eu fui convidado por um amigo de infância lá de Barretos, que era dono de 2 agências de publicidade, ele era sócio de 2 agências, uma agência grande, que tinha grandes clientes, e uma outra agência menor de promoção e de eventos. E ele falou: cara, eu preciso de um irmão meu aqui para tocar a agência de eventos, cara, porque a gente teve sócios aqui que fizeram o que você puder imaginar. A gente não olhava muito para essa empresa, só olhava para a empresa grande. Eu preciso de um irmão meu aqui, alguém que eu confie, seja manja pra caramba de comunicação. Eu já estava fazendo aquele processo tanto na operadora quanto no laboratório de mudar toda a comunicação, site, tudo, né? Pô, você já entende, mas eu preciso de alguém da minha confiança aqui. Topa vir para cá? Eu falei: publicidade, né? Mas falou mais uma, né? Mais uma loucura, né? Eu lembro que eu cheguei na minha casa, a minha esposa, cara, assim, ela é uma guerreira. Faço 25 anos de casado com ela ano que vem. Minha grande companheira, um beijo para você, Bia, que está nos assistindo. E uma companheira que esteve comigo nos piores momentos. Nesse dia ela falou: não, você não vai mudar. Não, você está construindo uma carreira toda bacana na saúde, pelo amor de Deus, continua na saúde. Eu falei: não, mas é legal esse negócio de publicidade, eu gosto disso. E aí quem manda fala isso, né? Não, mas calma que vai piorar, meu irmão. Vai piorar. Fui para Barretos, estou visitando minha mãe. Cheguei lá, recebi um convite do Zeca, amigo de infância. Nem pensar! Você tá maluco? Um trabalhão para ficar na área da saúde, agora você vai pra publicidade, não sei o que. Minha mãe, né? Meu pai não, meu pai é mais tranquilão. Falei: meu pai sempre... Seu pai já falou: não tem jeito mesmo, Não né? tem jeito. Já nasceu assim? Esse já foi, já era. Não caiu preguinho na CPFL lá, né? E aí fui pra publicidade. Cheguei lá de novo, sem saber nada de publicidade. Sabia de comunicação, obviamente, de marketing, né? Mas como gerir ou administrar uma agência de eventos era algo totalmente novo para mim, né? Cheguei de novo tendo que correr atrás do conhecimento, toda aquela coisa. Primeira semana de trabalho, Zé. Chego lá, os caras assim: estamos indo para Curitiba, que os nossos maiores clientes é a Ferrero, né? Ferrero Rocher, Tic Tac, que muitos não sabem que Tic Tac é da Ferrero, mas é Nutella, Kinder Ovo, todos os produtos eram da White Propaganda, da agência, que fazia toda a publicidade da Ferrero. E a Black Box, que era a agência de eventos, fazia uma parte muito pequena, que a Ferrero gastava muito pouco com essa parte de promoção e evento. E meu desafio era crescer no cliente. Você vai com a gente, porque você já vai apresentar uma promoção para Tic Tac, que era um filme de Tic Tac que circulou naquela época, que era um filme que era numa praia, o pessoal jogando vôlei, aí tinha um cara que a camisa dele ele ia se multiplicando em várias pessoas. Mostrando que o tic-tac, o sabor dele era prolongado e tudo mais e tal, né? E a gente tinha que fazer uma promoção que tivesse alinhamento com aquele filme, uma promoção ligada ao esporte, verão e tal. Eu ia lá apresentar para o gerente de produto tic-tac, Renato Zanoni, que hoje é o country manager da Ferrero, está na Ferrero desde então. E o Renato era recém-chegado, então a gente ia lá apresentar esse negócio. Você que vai apresentar, estuda aí, você vai apresentar essa promoção. Caramba, peguei um avião. E a equipe de publicidade ia apresentar uma outra campanha, né? Que era uma campanha de um produto chamado Smile, que era uma caixinha, que era um formato de meia-lua, que era uma boca, e era um produto que tinha flúor na composição. Era um grande lançamento da Ferrero na Europa, estavam trazendo o lançamento para cá. E eles iam apresentar para uma pessoa que dava medo em todos, que era o diretor-geral de comunicação do grupo no Brasil, que era o Sérgio, que era um belga, amedrontador mesmo. Ele, assim, a apresentação para ele tinha que ter 2 slides. Se você tivesse mais de 10 minutos, ele ia falar: acabou, sabe? Não entendi. Ele queria o pitch. É um pitch Só. e acabou. Tá uma merda, pode voltar. Era assim, não tinha... Então o pessoal já ia apavorado a apresentar. E eles iam apresentar essa campanha. Tô eu no avião vendo a campanha, não tinha nada a ver comigo isso. Eu olhei e falei assim: mas deixa eu ver esse produto. Eu falei: mas não pode ter flúor. Eu falei: por quê? Porque não pode. Vivemos uma epidemia de fluorose na boca das crianças. Porque desde a década de 80 se resolveu fluoretar a água e ficou em excesso. Erradicou a cárie. Não existe cárie. Acabou a cárie. Né? Meus amigos dentistas, não fiquem bravos. Não tem cárie mais. Tem doença periodontal.
desalinhamento dentário, mas não tem cárie. Acabou por conta de tanto flúor na água e os hábitos melhoraram, o acesso melhorou, acabou. E aí essa fluorose começou a aparecer manchas brancas nos dentes das crianças, os dentes permanentes. Então é o dente permanente que nasce com uma mancha branca, incisivo central, canino, premolar, e aquela mancha ela tem a tendência a virar uma erosão, um buraco, porque é uma deformação na formação do cristal do dente, né? A hidroxiapatita, que é o cristal do dente, vira fluorapatita, que é mais fraco, por causa do flúor. E aquilo depois vira uma cárie. Uhum. Então começou a se reduzir. Eu falei, é um tiro no pé. Eles vão tomar pau, da ABO, PCD. Não, Rogério, você precisa falar isso, cara. Entra na reunião. Os caras apresentam tudo lindo, tudo aprovado. Aí eu falei assim, vocês consultaram? Pedi a palavra. Vocês consultaram alguma entidade brasileira odontológica? Não, a gente falou direto com o produto está vindo do jeito que vem da Europa. Eu falei, então, gente, mas a epidemiologia daqui é uma, lá é outra. A Europa é uma coisa, o Brasil é outra. Aqui tem fluorose, né? Mas como é que você sabe tudo isso? Eu falei, não, porque eu sou dentista. Uma gargalhada. Matou os caras do coração. Assim, dentista mata o cara do coração. Não, mas eu já não exerço há muitos anos. Não, mentira, fazia pouco tempo. Não exerço há muitos anos, não sei o quê, mas eu sei porque eu estudei. Eu fiz um trabalho de saúde pública em cima dessa tese, né? E aí, bom, vocês alguma vez na vida viram esse produto? Não, porque ele não foi fabricado no Brasil, não teve por conta da minha experiência. Então, resumindo e finalizando a minha fala, não se perde nada. Nada do que você aprendeu é perdido. Esse conhecimento sempre ele é acumulado. Você vai aproveitar alguma coisa. Às vezes a tua criança não entende porque está estudando álgebra. Fala, calma, meu filho. Calma que vai uma hora você vai entender. Você vai entender para que eu sei fazer esse troço que eu vou aprender o que com isso aqui. Exatamente. Isso, conhecimento não ocupa espaço. Exatamente. Ó, tem uma mensagem aqui. Deixa eu ver quem mandou. Peraí. Luiz Lima. E a outra mensagem, quem mandou? Magnão da Modus. Magnão. É a hora do Pega Essa Visão. Opa. Então, meu irmão Andrade querido, ele tá muito tranquilo, Rogério. Conta história pra caramba. Dá risada, tá tudo lindo. Diz que faz as coisas nas empresas que ele não sabia nada. O bicho sabe tudo, é esperto, ligeiro. Mas é o seguinte, tá na hora dele mandar o momento. Mais uma. Ele mandou diversas, mas na boa, vamos admitir. Só mandou mensagem. Só insight. Se você prestou atenção, pegou. Se você viu. E quem tá ali na câmera dele, se não viu, azar. E agora? Momento pega a visão. No momento pega a visão, os nossos convidados, que são os verdadeiros experts, dão um papo reto para nossa audiência, sim, Rogério. E a gente tem tido isso aqui com alguma recorrência. Sim. Os meus conterrâneos que têm vindo, sim, aqui têm sido bons contadores de casos. Sim. Bruno Brandi. Beijão, Puxa, Bruno. Brunão. Veio aqui, muito bem. O rei do leilão. Veio aqui contar um monte de causa. Oséias Cabral veio aqui contar um monte de causa. Contou. Esse contou. Marcelo Batista, da MD Seguros e Turismo, veio aqui e contou um monte de causa. Curiosamente, todos nossos irmãos. Sim. Você é mais um conterrâneo que está aqui contando causos. Sim. Qual é o teu papo reto, Rogério? Manda para aquela turma lá, ó. Olha, meu papo reto é algo que aconteceu recentemente e para mim foi extremamente revelador, que é o fato da obrigação que a gente tem hoje e sempre de se autoconhecer. Você precisa se autoconhecer. Não seguir a ideia dos outros. Vá para esse caminho, é o teu caminho. Siga o teu caminho, aquilo que faz bem para o teu coração. Mas para você tomar essa decisão, você precisa saber o que você quer. E para você saber o que você quer, você precisa se conhecer. Então, eu recentemente, quando estava num plano de saúde como diretor comercial, e através de um trabalho lá da Fundação Dom Cabral, eles fizeram um assessment, e nesse processo de assessment eu fui escolhido para ser o CEO do plano de saúde. Fiquei lá. Um plano de saúde grande, fiquei chefe dos diretores que eram meus pares. Foi um desafio muito grande para mim. E nesse processo eu investi numa coach, mais uma mulher que, num momento decisivo para mim, me mostrou algo muito revelador, que fica de dica para você pegar essa visão. Existe um teste chamado Clifton Strengths. É um teste desses tantos como MBTI, como DISC, que te dá um mapa de você. Só que esse dá um mapa muito legal, que é o seguinte, ele te mostra quais são os seus 10 principais talentos.
aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você veio ao mundo para desempenhar. Isso para mim foi muito revelador, porque mostrou para mim que no meu auge da minha carreira, que eu atribuo recentemente a essa passagem por esse plano de saúde, peguei uma operadora com 34 mil vidas e saí dela com 110 mil vidas em 3 anos, tem um trabalho muito forte de comercial, de comunicação, com liderança. Por que eu me desempenhei tão bem dessa vez? Porque dos 10 talentos que eu tenho naturais, 8 eu utilizava quase todos os dias. Perfeito. Então, no Pega Essa Visão de hoje, se tem alguma coisa para eu deixar de legado para vocês se estude, se conheça, se autoanalise, vá atrás de se entender. E essa ferramenta, o ideal é que ela seja acompanhada de um coach para ajudar a traduzir. Um coach sério, uma pessoa que você confia. Se a pessoa que você conhece não conhece a ferramenta, indique para ela. É do Instituto Gallup, aquele Instituto de Pesquisas. Basta você entrar no site lá do institutogallup.com. Tem lá a ferramenta Clifton Strengths, não é cara, é coisa de R$350 a ferramenta para você fazer. É um investimento bacana para fazer, né? Muito bacana. Idealmente faça com alguém que saiba analisar, ou com o teu líder, ou alguém que tenha mais sabedoria para analisar junto. Dá para você fazer sozinho? Dá, mas o ideal é com alguém junto. Você vai saber onde você é bom. Por exemplo, meu talento número 2 é crença. O que é crença? Eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. É o número 2. Ele só perde para um número 1, que é desenvolver pessoas. O 2 é crença. Se eu não acreditar no que eu estou fazendo, nada me segura no lugar. Não tem salário, não tem status, não tem nada que faça eu ficar num lugar se eu não acreditar no lugar ou nos valores daquele lugar. Então, vá se conhecer. Sensacional. Mandou a mensagem, a gente quer agradecer ao Rogério pela presença. Foi uma aula de virada de chave, de aprendizado, de que você tem força para acreditar em você e fazer mudança na sua carreira, sim. E nessa mesa aqui, sabe aquele ditado que diz assim, se você está sentado numa mesa onde você é o mais inteligente, você está na mesa errada? É isso então aí. É assim que eu estou hoje. Essa tô na mesa certa. A frase é minha. Eu estou na mesa Imagina, certa. uma honra. Porque muita assim, humildade. foi um aprendizado. E eu estou aqui com 2 que manjam muito de liderança. Então, para mim, é sempre um aprendizado. Queria agradecer, passar a palavra para você encerrar para nós aí, meu irmão. Bom, aprendizado é meu. Estou do lado de 2 caras que vendem aparadores de grama para pessoas que moram em apartamentos. Se é que vocês me entendem, a habilidade de venda dos 2 aqui, né? Mas, gente, a mensagem final é o seguinte. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É isso que o Rogério provou aqui para gente. Sim. Com toda a trajetória dele, com toda essa superação constante, com todo esse aprendizado constante, mas principalmente com muito autoconhecimento. É isso, meu irmão. Fechamos, então. Rogério, obrigado. Obrigado, meus irmãos. Valeu. Junto. Pessoal, lá, obrigado galera. para mais um episódio, hein? Então, Valeu, não perca, pessoal. não perca. Pro alto e avante.